Muito bem, vamos à nossa aula 11. Chegamos aqui avançando. Nós estamos finalizando esse primeiro enxerto de Efésios 1. Nós vimos do versículo 3 até o versículo 14. São 12 versículos que mostram o mistério de Cristo. Então nós entendemos que o mistério de Cristo é, independente de qualquer condição nossa, abundantemente Deus derramou da graça sobre as nossas vidas, através de Jesus Cristo, para nos libertar dos pecados, das transgressões, para nos colocar num novo patamar, para exatamente trazer, através das nossas vidas, o louvor da sua glória. Porque esse é o propósito de Deus em tudo. Tudo é para louvor da glória de Deus, que é a presença de Deus, que é a manifestação de Deus. Você pode estudar um pouquinho mais sobre a glória de Deus, olhando lá para a vida de Moisés, observando Êxodo 34, Êxodo 35, você consegue perceber o que é essa glória de Deus. E então, mas aqui nós vamos focar exatamente apenas no livro de Efésios, e é importante nós percebermos, o plano perfeito de Deus, ele foi desenhado desde antes da fundação do mundo. E esse plano passava pela entrega, pela presença de Jesus Cristo aqui e pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque ele pagou o resgate. E depois passava pela vinda e o envio do Consolador, do Espírito Santo de Deus, porque ele vem para ser aquele que sela a herança. Então, a participação e envolvimento de todos. Deus, com a sua sabedoria e inteligência, a expressão máxima, toda a sabedoria e inteligência de Deus foi colocada neste plano. Este plano que é o plano que nos resgata, que é o plano que nos tira do mundo e nos coloca na condição espiritual, renovados em Cristo Jesus. Este plano que é toda a experiência toda a sabedoria e entendimento de Deus é usado neste plano, se expressa na segunda parte com a vinda de Jesus Cristo, a entrega de Jesus Cristo, consuma-se com a morte e a ressurreição de Cristo, que nos traz a remissão dos pecados, que paga o preço pela redenção pelo seu sangue, ou seja, o sangue derramado paga o preço para que nós possamos viver a libertação dos pecados, das transgressões, e depois ele nos dá essa graça abundante que permite com que nós venhamos a viver a vontade de Deus, que nós venhamos a experimentar a vontade de Deus, expressar, não vivemos mais, mas a vontade de Deus se expressa e vive em nós, e enfim, por último, ele coloca o Espírito Santo como a garantia, o penhor de que nós somos dele, que nós somos propriedade dele. Então, eu e você, nós temos esta garantia, nós temos o selo do Espírito Santo da promessa, nós estamos marcados por Cristo Jesus até o resgate da sua propriedade, até que ele venha nos buscar e venha pegar a propriedade, aquilo que nós somos, porque enquanto isso, nós vivemos para louvor da sua glória. Então perceba que o nosso tempo aqui é um tempo de conquistas, um tempo de vitórias, porque se Cristo já venceu, nós somos mais que vencedores, porque ele já venceu a batalha. Então nós já somos vencedores, porque a batalha já foi vencida por ele, ele já fez o esforço maior. Cabe a nós desfrutar daquilo que o esforço dele já nos garantiu. Isso é a graça, essa é a manifestação desse amor poderoso de Deus, dessa sabedoria, desse entendimento, dessa inteligência, dessa prudência de Deus, de entender, de perceber que a manifestação de Jesus Cristo, a vinda dele, o sacrifício dele, a entrega dele, traz para a nossa vida, pela graça, um tempo de grandes vitórias e de diferenciação. O que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos caminhar, desenvolver e avançar. Então, este é um resumo, uma visão geral, assim, bem digamos, prática daquilo que representa esses primeiros 12 versículos, de 3 até o 14, nos primeiros 14 versículos, né? Então, eu fiz um mapa mental, você pode acompanhar lá na unidade 1, tem lá um mapa mental que mostra esse fluxo destes conceitos, o fluxo dessas ideias, em que desde onde Deus nos abençoou, Deus nos escolheu, Deus nos colocou, nos estabeleceu na condição de filhos de Deus, e a partir disto nós estamos vivendo este tempo novo, porque Deus fez tudo isso em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Então, nós temos essas condições estabelecidas em nossa vida. É tempo de assumirmos essa condição, assumirmos a bênção espiritual, recebermos do Senhor aquilo que Ele já nos deu, termos essa posse, essa firmeza, ter essa convicção, nós somos escolhidos por Deus, nós somos filhos amados de Deus, e iniciar então a caminhada rumo ao estatuto, rumo ao crescimento, ao desenvolvimento espiritual. Os próximos versículos deste capítulo
são versículos que eu gosto muito, porque assim, o livro de Efésios para mim é um livro fundamental, a verdade. Por que ele é fundamental? Porque ele nos faz perceber o plano perfeito de Deus. Ele nos faz perceber como Deus, Paulo, ele é brutal a forma como ele apresenta. Ele apresenta o plano de Deus, depois ele coloca duas orações que não tem em nenhum outro livro, nenhuma oração de Paulo é tão escrita de tal forma como estas. E nestas duas orações nós aprendemos muito sobre como que Paulo interferia ou clamava ou orava pela igreja, orava pelos irmãos. E isso nos faz perceber como que a nossa oração deve ser centrada, mas também nos faz perceber aquilo que Paulo desejava para os irmãos. Então, por que ele desejava aquilo? Porque isso é importante. O que isso tem de especial? Então, nós vamos ver o que o crescimento espiritual, ou seja, o desenvolvimento, é importante para as nossas vidas. Eu estava ouvindo esses dias uma pesquisa americana, da Society, Bible Society of America, coisa assim, e eles falavam sobre a leitura da Bíblia e a percepção pessoal sobre o desenvolvimento espiritual. E as pessoas que liam mais de 4 vezes a Bíblia por dia, elas tinham uma percepção pessoal, não é? Então isso é muito subjetivo, mas elas tinham uma percepção pessoal de que a leitura da Bíblia lhes fazia ter um crescimento espiritual, fazia lhes ter desenvolvimento espiritual. Então, o que nós temos que entender é que a leitura da Bíblia, não só a leitura, mas também é preciso ter um momento de comunhão, um momento de compreender a palavra, porque ler por ler não vai produzir o resultado. O resultado verdadeiro vem quando eu tenho a leitura e eu tenho uma meditação em cima. Por isso que Jesus falava, né, Deus falava lá para Josué, medita. Ser forte e corajoso, medita, porque a meditação vai trazer essa força e vai trazer essa coragem. Então, nós vamos continuar aqui, a partir do versículo 15, né? Diz assim, por isso o quê? Porque todo esse mistério se estabeleceu e todo esse mistério é revelado. Então, se vocês agora têm essa consciência de o porquê que Cristo foi enviado, porquê que o Espírito Santo foi enviado, porquê que Deus usou a sua sabedoria e seu entendimento, toda a sabedoria e entendimento para traçar esse plano perfeito, para estabelecer esse tempo em que nós somos propriedade dele, em que nós somos filhos amados dele, em que nós somos abençoados nele. Então, se Deus estabeleceu esse plano perfeito para as nossas vidas, por isso, Paulo fala assim, ó, também eu, o que acontece? Ele ouviu falar, ouvi a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Perceba, ele está falando com uma igreja, e isso aí eu já tinha, numa das primeiras aulas eu tinha comentado, e esta igreja é uma igreja madura no sentido de que as pessoas que a compõem, as pessoas a quem esta carta é direcionada são pessoas que creem em Jesus Cristo, são pessoas que têm esta fé, que têm este amor para com todos os santos. Isso é fundamental. Então, o passo 1 é assim, estabeleça esta verdade na tua vida, tenha fé em Jesus Cristo e estabeleça atitudes de amor, porque só declarar não é fundamental, não é isso. Não é declarar, falar para o outro, eu te amo, é ter atitudes, como aqui diz, e o amor para com todos os santos. Então, a fé e o amor, andando em paralelo, permitem com que nós venhamos a desenvolver e a crescer. Então, Paulo enxergava isto. Como é que Paulo enxergava isto? Porque isto era notável. Como é que isto pode ser notável? Como é que a fé em Jesus Cristo e o amor para com todos os santos se torna notável? Paulo não estava em Éfeso, então Paulo recebia a notícia de alguém que passava por lá. Então significava que era uma igreja que tinha influência e ações dentro da comunidade e por onde quer que ela estivesse. Então isso tem que ser notável também. Nós temos que ter ações que estabelecem que nós cremos em Jesus Cristo. Então nós não podemos ter a nossa fé estabelecida em outras coisas. A minha fé e a tua fé é estabelecida em Jesus Cristo e nós andamos com amor para com todos os santos. Esse deve ser o nosso comportamento, essa deve ser a nossa forma de ser e de agir. E Paulo diz assim, porque eu ouvi isso, não cesso de dar graça por vós. Por quê? Porque o que Paulo está enxergando? Olha, eu estou enxergando uma igreja que entende quem é Jesus Cristo, entende qual foi a obra, entende qual foi o sacrifício, entende qual foi o plano perfeito de Deus. E eles estão em fé e em amor estabelecidos e caminhando. Por isso eu dou graça. Por que ele dá graça? Porque ele teve participação também nisso. Como que ele teve participação nisso? Porque ele também anunciou a palavra para aquela igreja. Ele ensinou aquela igreja, ele ensinou aquelas pessoas a viverem, a conhecerem. Porque naquela época não existia a palavra escrita como nós temos hoje, não existia a Bíblia, eles não tinham acesso a essas coisas como nós temos hoje. Então era tudo
transmissão oral, era transmitido, né? Apolo foi um dos precursores nessa igreja de Éfeso, então eles receberam por Apolo, que ele era ótimo em oratória. Depois veio Paulo, também um ótimo orador, que apresentava e trazia os conceitos, e mais tarde veio Timóteo, que foi deixado até por Paulo, enviado por Paulo para aquela igreja, exatamente para trazer uma maturidade, um desenvolvimento, ainda que Timóteo fosse muito jovem, mas ele foi colocado ali numa condição de enviado por Paulo para trazer a transformação e contínuo crescimento daquela igreja. Então Paulo está aqui, ele diz assim, olha, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo ora por aquela igreja, e esta oração é algo muito especial. Eu li todas as orações que Paulo fez, que são escritas por Paulo. Eu fui pesquisar cada uma delas, porque eu falei, isso aqui é essencial, isso aqui é demais. Então eu fui olhar, contei, numerei, li, e vou te falar, as mais bonitas estão aqui em Efésios. As mais expressivas em conteúdo e naquilo que Paulo deseja realmente. Então ele faz menção nas minhas orações, para quê? Então aqui ele começa, o para quê. Eu gosto desse livro de Efésios porque tem muitos para quês, né? A gente tem muita pergunta dos porquês, então aqui você tem as respostas dos para quês. Então você sabe que você é para o louvor da glória de Deus. Então isso é para que nós existimos. Eu e você existimos para o louvor da glória de Deus. Aliás, todas as coisas foram criadas para o louvor da glória de Deus. Todas as coisas foram criadas para glorificar o nome de Deus. Tudo, inclusive eu e você. E nós devemos entender que não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Então, nesse plano perfeito de Deus, em que o nome dele sempre será glorificado através de nós, Paulo aqui em suas orações começa. E ele começa assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vai começar, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Ponto. Esse é o versículo 17. Vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu vou ler aqui na minha versão, que vocês já conhecem, na versão portuguesa, que vocês já conhecem, que eu sempre leio. Então diz assim: por isso também eu, tendo ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e no vosso amor para com todos os santos, não cesso de agradecer a Deus por vós, fazendo menção vossa nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação em conhecimento dele. Então este é o primeiro momento que eu quero realmente finalizar essa aula 11, que foi um resumo geral daquilo que aconteceu e uma abertura para um novo tempo, um novo grupo de versículos até nós terminarmos esse capítulo 1. E nesse grupo aqui, a primeira coisa que Paulo ora é para que vos seja dado o espírito de sabedoria e revelação em conhecimento dele. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para nosso crescimento era uma igreja que agia em fé, agia em amor, e Paulo está aqui orando para que eles crescessem, para que eles recebessem mais, porque se a gente for orar juntar as duas orações que Paulo faz nesse livro de Efésios, as duas têm um objetivo principal: trazer o crescimento para aquela igreja, para que os membros da igreja crescessem mais espiritualmente. Primeira coisa para o nosso crescimento espiritual é receber do Senhor o espírito de sabedoria e revelação. Para quê? Para conhecimento dele. Então, a sabedoria de Deus, ela vem sempre com um propósito muito bem alinhado, bem atrelado. E a sabedoria que Deus derrama sobre os seus filhos, ela sempre tem um propósito para louvor e para a glória dele, para construir para ele, não para construir para nós. E então, aqui está o que o Senhor deseja. O que Deus deseja, o que Paulo deseja e orava era para que o conhecimento pleno dele se torcesse nas nossas vidas. E esse é o tempo que o Senhor vai nos dar. Este é um tempo de pleno conhecimento de Deus. Como que eu vou ter pleno conhecimento de Deus? Através da sabedoria e da revelação que Deus vai derramar sobre você. Assim como Paulo orava, esta é a minha oração: que Deus vos conceda, que Deus nos conceda espírito de sabedoria e entendimento para termos o pleno conhecimento dele. Te vejo na aula 12.